Olá, boa noite, sejam bem-vindos. Olá, oi Tati, boa noite, muito bem-vinda. Aqui é o terceiro dia de desafio, terceiro dia de live. Esperar mais uns segundinhos aí, o pessoal ir chegando. Sexta-feira, fim de semana. Boa noite. Isso aí, vamos lá, né? Terceiro dia das 5 lives. Hoje o tema é muito bacana. Hoje a gente vai falar sobre autocuidado e autoestima. É um tema bem solicitado. Então, a gente vai falando. Isso aí, vamos lá, vamos começar. Olá, tudo bem, pessoal? Boa noite quem tá chegando. Oi, Joana, Dani, boa noite. Isso aí, bem-vindos. Obrigada aí, hoje é sexta-feira, né? 19 horas, vocês aqui comigo, obrigada. Então tá, pessoal, gurias, por enquanto ainda não temos nenhum guri, então vamos já começar a nossa live, o assunto hoje, né? Que é autocuidado e autoestima. Esse é um assunto bem interessante da gente trabalhar, bem sempre solicitada. Oi, Pati, boa noite, tudo bem? E antes de mais nada, eu queria saber se alguém aqui que tava ontem... Opa, peraí que eu botei o filtro aqui. Aí, esse filtro fica melhor. Não, vou botar um filtro mais light aqui. Ó, esse aqui tem umas estrelinhas. Pessoal, ontem quem tava na live ou quem tá lá no Telegram também, alguém conseguiu ou fez o exercício da aura que eu deixei lá? Alguém conseguiu fazer, enxergar ou sentir alguma coisa? Quem tá aqui, se alguém quiser comentar se fez e se percebeu, tudo ótimo também, Paty. Me contem aqui, eu sei que nem eu falei, né? A aura é um treino, é um treinamento. Às vezes é um pouco difícil no início, mas é um treino. Muito bem, então tá, pessoal, vamos começar. Bom, hoje a gente vai então aprender aí a desenhar uma melhor versão da gente mesma. A Paty falou que não conseguiu assistir, mas tudo bem, não tem problema. Ela já saiu do ar, né? Fica 24 horas, mas não tem problema. Tá bom, pessoal, tá legal, Dani. É agora no final de semana, né? Boa noite, pessoal, quem tá chegando. Então hoje a gente vai aprender a desenhar uma melhor versão da gente mesmo, né? Através, então, do planejamento de autodesenvolvimento positivo e persistente. E a gente vai aprender como sair da intenção e passar para a ação do autoaperfeiçoamento através, então, da criação de um eu melhor. A gente sempre fala, né, sobre amar ao próximo como a si mesmo, né? Mesmo quem não é cristão, essa frase é uma frase que a gente geralmente fala, né? Ou que a gente lê bastante, amar ao próximo como a si mesmo. Só que muitas vezes a gente esquece do a si mesmo, né? Muitas vezes a gente fica batendo no amar ao próximo e a gente esquece do a si mesmo. E na verdade, a primeira pessoa, quem é o mais próximo de mim sou eu mesmo, né? Então, a primeira pessoa que precisa ser amada é a gente. A gente não tem como dar algo a alguém quando a gente não tem isso. Então, o primeiro passo é se autoamar. Então, essa frase, amar ao próximo como a si mesmo, que Jesus nos ensinou, ela é muito propícia, porque a gente tem que lembrar da frase inteira e não esquecer do final, né? Como a si mesmo, que às vezes a gente esquece. Então, para isso, uma das questões para a gente começar a entender como amar a si mesmo é estar presente. Estar presente para a gente prestar atenção no nosso corpo, nos nossos pensamentos, prestar atenção nos nossos sentimentos. Essa é a primeira forma da gente começar a perceber, a nos perceber. E com a correria, às vezes a gente acaba não se dando conta. Então, para a gente começar aqui... Oi, Tati, tudo bem? Pra gente começar aqui, eu queria já de cara a gente fazer um exercício de presença. E não precisa fechar os olhos, não precisa nada. A gente vai fazer primeiro de olho aberto, porque eu quero que vocês comecem a perceber, a se perceber, se auto-perceber, tá? Então vamos lá. Oi, Rafael, tudo bem? Oi, Ezequias, boa noite. Então vamos começar aí, pessoal.
Eu quero, primeiro, pra gente começar aqui, de olho aberto, que vocês estabeleçam aí conscientemente uma parte do corpo de vocês que vocês vão perceber agora, tá? Não precisa fechar os olhos, pode ficar aqui e vocês vão levar a atenção mesmo de olho aberto para uma parte do corpo, tá? Então, por exemplo, pode sentir as tuas mãos nesse momento, pode tocar uma mão na outra, ou pode observar o contato dos teus pés com o solo, ou então observar quem está sentado, observar aqui as costas no encosto da cadeira. Tenta mesmo de olho aberto observar. Observa as mãos, ou observa os pés, ou o contato das costas com a cadeira, tá? Se tu tá prestando atenção nas tuas mãos, tenta perceber se a tua mão tá quente, se a tua mão tá fria, se ela tá formigando, como é que tá? De olho aberto, vai tentando perceber, levando atenção. Ou então também pode prestar atenção no ar que entra e que sai dos pulmões. Só fica prestando atenção, fica atento a alguma parte aí do teu corpo, escolhe uma coisa ou outra e tenta perceber quais são as sensações desse momento, de olho aberto, mas com a atenção voltada. Tenta perceber mais um pouquinho, percebe alguma percepção, sensação, calor, frio. E de olho aberto mesmo vai percebendo, tá? Esse exercício que a gente está fazendo agora, de atenção, de olho aberto, ele traz bastante benefício, principalmente se a gente começa a repetir ele no nosso cotidiano, porque essa é uma forma que faz com que a gente se lembre que o nosso corpo existe. Porque, por incrível que pareça, às vezes a gente não se dá conta realmente, a gente fica tão no automático das coisas e a gente não para prestar atenção no nosso corpo. Então, assim como a gente está apenas de olho aberto, mas focando ou na mão, ou nos pés, ou no encosto nas costas encostadas na cadeira, ou então na nossa respiração, a gente está trazendo a atenção aqui para o nosso corpo presente. E aí eu vou deixar uma pergunta aqui, se alguém quiser responder, mas eu tenho certeza aí que vocês já começaram a se sentir um pouquinho mais relaxado. Ó, o Rafael disse que sim. A Marlisa, boa noite, bem-vinda. O Rafael disse que sim, né, que conseguiu prestar atenção ao corpo, coisas que a gente esquece de vez em quando, ou quase sempre. Então, a gente fez esse primeiro exercício de olho aberto e agora a gente vai fazer um exercício rápido também, mas de olho fechado, tá? Eu vou até botar uma musiquinha aqui para ajudar vocês a se concentrarem. E é um exercício rápido também, tá? Mas eu gostaria que... O Rafael disse que sentiu o calor das mãos e nas pernas, isso mesmo. E às vezes a gente não percebe. E às vezes o nosso corpo até tenta nos avisar de alguma coisa e a gente tá tão desatento no automático do dia a dia que a gente não percebe. Então esse é um simples exercício pra gente fazer diariamente, de apenas levar a nossa atenção para partes do corpo para começar a sentir ele. E esse já é um processo de autocuidado, que é um tema da live de hoje, autocuidado e autoestima. Gente, vamos fazer um exercício rapidinho aqui, de olho fechado, e vai ser bem rápido, mas se vocês puderem ir se acomodando rapidinho e fechando os olhos, tá? Convido vocês a se sentar então bem confortável, fechar os olhos. Vamos inspirar e expirar rapidamente. E agora eu quero que você pense aí e perceba as seguintes perguntas. Como eu estou me sentindo no meu corpo? Responde mentalmente. O que tá tenso? O que tá confortável? O que tá descontraído ou desagradável? Tenta perceber nesse momento, de olhos fechados, como que você está se sentindo no seu próprio corpo. E aí tenta gravar aí algumas dessas respostas. Tá? Ainda de olho fechado,
eu gostaria que você respondesse mentalmente para você mesmo. Como eu estou me sentindo no meu coração? Será que eu tô triste? Será que eu tô alegre? Será que eu tô com raiva? Será que eu tô desanimado? Será que eu tô entusiasmado? Percebe? Como que você sente no seu coração nesse momento? E por último, ainda de olhos fechados, percebe quais são nesses momentos os pensamentos predominantes na tua mente. Tenta observar ao longo do dia de hoje como foi a qualidade dos teus pensamentos. Estava preocupado ou preocupada, ansioso, ansiosa, feliz, com pensamentos negativos, com pensamentos positivos? Tenta perceber. E aí, lentamente, pode ir abrindo os olhos e voltando aqui para a live. Bom, pessoal, esse exercício que a gente fez agora, a gente trabalhou 3 partes do nosso eu. Nós trabalhamos o nosso corpo físico, que a gente perguntou para nós mesmos e tentamos perceber como que nós estamos nos sentindo no nosso corpo. Depois a gente tentou perceber como que a gente se sente no nosso coração em relação aos nossos sentimentos e emoções. E em seguida a gente tentou perceber qual é a qualidade dos nossos pensamentos, aonde que a nossa mente está nos levando. Então a gente trabalhou aí corpo físico, coração, emoções e mente, né? O corpo mental, emocional e o físico também. E esse exercício super simples e rápido faz com que a gente consiga ter aí uma base de como que anda aí, né, o nosso equilíbrio de uma forma bem simples, mas um panorama geral. E alguém aqui quer me responder alguma coisa? Se conseguiu se dar conta de alguma coisa, quem não tinha se dado conta? Porque, como eu falei, às vezes a gente é tão motivado ali a se auto-aperfeiçoar, mas a gente não consegue fazer essa superação dos nossos desafios. Ó, o Rafael disse perfeito. E é porque a gente não, muitas vezes a gente não se dá conta mesmo, né? A gente tenta ir adiante e a gente, às vezes a gente não se dá conta. E um exercício simples desses faz com que a gente se reconecte. Se reconecte com o corpo físico, com o coração, né? Com as emoções, com o corpo mental também. Então, para vocês verem como é importante a gente parar às vezes um minutinho. O Rafael disse que sentiu o coração apertado. O coração apertado pode ser angústia, pode ser medo, preocupação, ansiedade, às vezes até com as pessoas à nossa volta, né? Com os nossos familiares. E assim, esse exercício não é pra gente, por exemplo, se a gente se deu conta, pensamentos de reclamações. Pois é, reclamação é uma coisa... Como é difícil, né, gente? Eu vou fazer um parênteses aqui, rapidinho, antes de continuar. Vocês sabem que isso que o Rafael falou é muito interessante, né? De um tempo pra cá, eu tenho tentado, pelo menos, mágoas, também. Eu tenho tentado, pelo menos, assim, deixar de reclamar, porque quando a gente reclama, a gente clama de novo, né? A gente clama 2 vezes. E aí, peraí que eu botei um filtro aqui, mas é que a luz sempre estoura, eu queria que tentar aqui que a luz, que tá ficando noite lá fora, eu acho que a iluminação aqui não tá... Bom, beleza. E aí, o que acontece? Quem tava na live aqui na segunda-feira, eu comentei que na segunda não, desculpa, na quarta, né? Eu comentei que nessa segunda-feira de carnaval, meu marido bateu o meu carro, né? E graças a Deus foi só danos materiais. E que eu mudei, inclusive, a forma como eu via tudo isso, até porque eu tenho, né, feito a prática, aquela do Diário da Gratidão há muito tempo já, enfim. E a questão da reclamação, que o Rafael comentou aqui, é uma coisa que eu tenho tentado me policiar nos últimos tempos. E hoje era o dia de... Eu peguei ontem, né, o boletim de ocorrência, e hoje é o dia de acionar o seguro.
Aí, logo de manhã, primeiro pensamento que me veio foi assim, vai ser um dia de incomodação, né? Não sei se alguém já passou por isso, mas foi o que eu me veio assim, eu garanto que eu vou me incomodar, que vai ser muita burocracia, muito difícil e tal. Imediatamente não, só um pouquinho, cancela tudo, não, vai ser um dia tranquilo, vai dar tudo certo, né? Se eu tenho seguro, eu pago o seguro, vai dar tudo certo. E aí eu mudei a minha frequência antes de entrar em contato, de fazer todo o procedimento. E assim, o meu dia foi muito tranquilo. Eu nunca precisei usar seguro do carro, foi a primeira vez. E eu fiquei assim, impressionada positivamente. O atendimento foi assim, muito, 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 muito rápido. Foi tudo muito tranquilo. E assim, resumindo pra vocês, tá? O meu dia começou às 7 da manhã em contato com eles. E meio-dia eu já tava com o carro na oficina autorizada pro conserto, tá? E claro, agora não sei quanto tempo vai ficar, vai demorar, porque realmente o carro estragou bastante. Mas o que eu quero dizer assim, foi muito tranquilo, foi tudo autorizado na hora, foi feito vistoria e na hora já autorizaram. Não teve nenhum problema, nenhum, assim. E aí, quando eu vim pra casa, né, eu vim agradecendo, deixei o carro na oficina, voltei de Uber e eu vim agradecendo, pensei assim, puxa, olha a diferença que faz o nosso dia, porque eu podia ter entrado naquela onda de, né, tipo, vai ser um dia complicado, a burocracia da seguradora, etc, e podia já ter acontecido alguma coisa de errado, e aí sim, eu ia entrar naquela frequência de reclamação e certamente meu dia teria sido nesse rumo. E aí quando eu mudei, tudo foi fluindo assim, muito tranquilo, mas muito, muito tranquilo, assim, que eu fiquei muito impressionada com a rapidez, com a agilidade, com tudo muito certo, assim, que eu fiquei positivamente muito impressionada. E aí a gente percebe que quando a gente também muda, né, a nossa frequência, a tendência é que o externo seja compatível com o que a gente está emitindo. Então, esse lance aí de reclamação é uma coisa para nos chamar a atenção mesmo. E voltando então aqui, continuando sobre o exercício que a gente fez aqui, de percepção do nosso corpo, nossa mente, né? Isso tudo faz com que a gente queira então um autoaperfeiçoamento, mas na nossa vida agitada é muito difícil a gente conseguir às vezes prestar atenção a nós mesmos e seguir adiante. E essa noção aí de criação de um self futuro, e self é a nossa melhor versão. Self é aquela versão nossa desprovida de ego, não é? O ego é aquilo que nos deixa presos aqui, o ego é aquilo que geralmente faz com que a gente fique sempre, né, nesse teor aí de reclamar, de não ir adiante. E o self é a nossa melhor versão. Então, nessa noção aí de criação de um self melhor, ou pelo menos do melhor possível do self, seja aí tanto no domínio da saúde, no trabalho, nos relacionamentos, isso pode nos ajudar então a redirecionar as nossas forças, as nossas competências, as nossas habilidades, para que a gente possa atingir então os nossos objetivos. E isso é um processo de autocuidado, de autoestima, é a gente olhar pra gente, é a gente perceber, acolher a nossa sombra, o nosso lado trevoso que todos temos luz e sombra, todos temos. E a gente não tem que tentar deixar a sombra de lado, a gente tem que acolher esse nosso lado sombrio que faz parte, acolher, olhar para ele para poder iluminar, porque se a gente não olha para ele, aquilo ali nunca vai ser iluminado. Então, esse é um processo de autocuidado e de autoestima. E uma coisa que eu queria também aproveitar e trazer é que quando a gente escreve mesmo num papel, num diário, enfim, ou mesmo hoje, né, quem é tecnológico no celular, no computador, quando a gente escreve sobre experiências traumáticas ou sobre eventos difíceis ou coisas negativas que aconteceram na nossa vida, isso nos ajuda a desenvolver um melhor enfrentamento da situação, quando a gente coloca no papel algo negativo. E quando a gente escreve sobre experiências positivas da nossa vida, isso faz com que a nossa saúde melhore e também permite trazer mais encorajamento, mais sentido na nossa vida, nas nossas emoções, porque
é como se oferecesse uma maior sensação de controle. E também é muito mais provável que a gente tenha sucesso dessa forma, escrevendo sobre coisas positivas na nossa vida. Então, hoje a gente vai fazer um exercício, logo em seguida, que se chama Uma Melhor Versão de Mim Mesmo. Porque esse primeiro que a gente fez agora, para ter uma ideia do nosso corpo mental, né, físico e emocional, foi só para a gente se perceber. Mas, então, comprovando aqui o que as teses falam, que quando a gente escreve, a gente tem uma probabilidade de alcançar aquilo que a gente quer, a gente vai fazer uma melhor versão da gente mesmo. Olha ali a Cíntia, a Helenara, a Angelita. Legal, gente. Boa noite a todo mundo que tá aqui. Muito bem. E essa prática que a gente vai fazer a seguir, de uma melhor versão da gente mesmo, a gente vai começar daqui a pouco com uma prática de relaxamento, né? Um mindfulness, uma prática de presença. Em seguida a gente vai fazer esse roteirinho aí, que é uma visualização. E depois que a gente fizer essa visualização, para que vocês possam então realmente fixar o que vocês vão visualizar de vocês mesmos, ou seja, uma melhor versão de vocês, eu vou deixar disponível lá no canal do Telegram o exercício para vocês imprimirem ou seguirem o modelo para realmente escreverem, para fixar tudo que vocês vão visualizar agora. Então, esse exercício eu trouxe porque eu recebo muitos pedidos de ajuda ou conselhos, enfim, relacionados à questão da autoestima. Então a gente começou falando lá no início, né? Amar o próximo como a si mesmo, não esquecer do a si mesmo que fica de lado. Então, e colocando aí no papel, a gente vai criar essa nossa melhor versão de nós, obviamente com metas, datas que vão ser colocadas lá no exercício que eu vou deixar, que possam ser, que sejam tangíveis, né? Que elas sejam alcançáveis. E não importa se tu colocar uma data e tu não conseguir cumprir naquela data, porque aí tu pode mudar a data depois, não tem problema, mas que seja algo que realmente seja real. A gente vai fazer esse exercício para que a gente possa então alcançar ou chegar o mais próximo daquela melhor versão que a gente quer. Por que isso? Porque eu não sei vocês, mas às vezes a gente fica com tudo no mental. A gente fica, porque eu vou começar a dieta, eu vou começar a academia, eu vou começar, sei lá, a ler, a meditar, a estudar, enfim, seja lá o que for. Mas quando isso fica no nosso campo mental, quando a gente não coloca isso no papel, não prioriza isso, a tendência é que a gente não cumpre. Eu não sei vocês, mas eu sou uma pessoa que eu preciso escrever ou colocar na agenda tudo aquilo que realmente é prioridade para mim. E inclusive, oi Tânia, boa noite, Magda, boa noite. Inclusive reservar ali um espaço na agenda para o que é prioridade para mim, porque senão, gente, a gente acaba sempre nos deixando de lado para cumprir às vezes tarefas e coisas que não são nem condizentes a nós. Às vezes alguém nos pede alguma coisa, a gente começa a fazer uma pessoa, alguma coisa que tem que resolver aqui, outra coisa ali, e a gente vai se deixando de lado. Uma coisa é a gente ter 2 dias onde a gente vai resolver emergências, enfim, como hoje, por exemplo, eu passei o dia resolvendo essa questão do carro que foi batido, mas é uma situação eventual, não é uma coisa que é da minha rotina. Mas quando a gente não se prioriza, a gente acaba se deixando de lado e fazendo coisas para os outros, ou é o trabalho, ou é a família, ou são os filhos, sempre tem alguma outra coisa, a gente nunca se prioriza, e aí cada vez mais a gente se afunda, a nossa autoestima cada vez mais vai lá para baixo, a nossa autoconfiança também, e o autocuidado também que a gente está tratando aqui simplesmente deixa de existir. Então, esse exercício que a gente vai fazer agora é importante para que a gente possa visualizar, então, a nossa melhor versão, aquele eu que a gente quer alcançar e que seja realmente tangível, não algo muito improvável, né? Mas que a gente possa trabalhar para isso, que a gente possa ir atrás daquilo que a gente realmente quer, que a gente possa se sentir bem, se sentir feliz. Esse é o propósito da vida, tá bom? Então, gente, vamos começar esse exercício que eu separei. De novo, a gente vai fazer um exercício de visualização, então se vocês puderem se sentar aí o mais confortável possível,
tá? Pra gente poder fazer juntos. E eu gostaria que vocês me acompanhassem e depois a gente conversa um pouquinho aqui, tá? Então vamos lá, pessoal. Deixa eu botar a musiquinha de volta. Então eu convido vocês agora a fecharem os olhos e se sentando numa posição mais confortável possível, com as mãos apoiadas sobre as pernas, com a cabeça, o pescoço e o tórax numa linha reta, porém relaxada. Os pés ficam apoiados no chão. E agora preste atenção na sua respiração. Observa como a respiração entra no seu corpo, como ela sai do seu corpo. Preste atenção no seu tórax, enquanto você inspira e expira. Observa o teu peito se expandindo e se contraindo. Suavemente agora leva a tua respiração até a altura do teu abdômen. E continua respirando nesse ciclo respiratório. Inspirando em 6 segundos. Exalando em 6 segundos. Não interrompa nenhum pensamento que chegue agora. Simplesmente mantenha a tua atenção focada à respiração. Quando a tua atenção vaguear, traga ela de volta para a tua respiração e reinicie novamente a contagem da respiração em 6 segundos. Mesmo quando a tua mente te distrair, simplesmente recomece quantas vezes for necessário. E agora então nós vamos fazer um exercício para visualizar a melhor versão da gente mesmo. Então agora visualize uma melhor versão de si mesmo. O que seria uma melhor versão de você mesmo? Pode escolher aí um tema específico na tua mente. Seria alguém mais relaxado, mais centrado, mais entusiasmado, mais energizado, mais engajado, mais criativo, mais conectado, mais reflexivo, mais feliz, mais saudável? Como seria essa melhor versão de você mesmo? Te lembra que essa versão só será boa se você realmente acreditar que ela vai te deixar mais feliz e mais satisfeito. Se você realmente acreditar que essa versão de você mesmo é boa para você. Se você realmente acreditar que você quer ser esse tipo de pessoa. E se você acreditar que você tem que ser esse tipo de pessoa. Agora eu gostaria que você visualizasse os detalhes mais concretos dessa melhor versão de você mesmo. Como que você pode avançar na direção dessa melhor versão? Pense nisso como se fosse uma jornada. Por qual caminho você precisa seguir para você ser essa melhor versão?
E para seguir esse caminho, o que exatamente você precisa fazer? Pense nessa jornada. Pense nas tuas forças. Foque nos teus interesses, nos teus talentos, nas tuas competências e habilidades, em tudo que está relacionado às tuas forças. Visualize agora ações, comportamentos, rotinas e hábitos específicos que expressam as tuas forças, que te ajudam a chegar nessa tua melhor versão de você mesmo. Podem ser atos específicos de gentileza, pode ser que você expresse amor em alguns aspectos. Você pode se sentir grato por coisas específicas na tua vida. Associe agora algumas ações que você sabe que tem ou que terá para atingir essa melhor versão de você mesmo que você está criando nesse momento. Como que as tuas forças, as tuas habilidades podem te ajudar nessa melhor versão de você mesmo. Tente novamente selecionar atividades, rotinas ou hábitos que vão te ajudar a chegar nessa melhor versão de você mesmo. Agora visualize algumas barreiras que podem impedir o teu progresso. Podem ser barreiras internas ou barreiras externas a ti. E aí pense no que você pode fazer para ultrapassar essas barreiras. Quem pode te ajudar e te apoiar na superação dessas barreiras? E agora visualize o que vai acontecer quando você realmente progredir para uma melhor versão de você mesmo. O que vai mudar na tua vida ou na tua rotina diária? Seja bem específico e visualize a sua melhor versão já concluída, já alcançada. Mais uns segundinhos visualizando essa imagem da sua melhor versão, a melhor versão de você mesmo. E agora, então, pode ir trazendo a atenção de volta aqui para a live, trazendo a atenção para o teu corpo, para onde você está. E pode ir abrindo os olhos aí no teu tempo, retornando. Muito bem, pessoal. Alguém me responde aí no chat aqui se conseguiu fazer o exercício, se conseguiu visualizar essa melhor versão. Alguém coloca aqui para mim como é que foi, se foi difícil. Como é difícil às vezes a gente tentar nos visualizar na melhor versão, que foi esse exercício que a gente fez. Muitas vezes a gente se auto-sabota, muitas vezes a gente começa a visualizar e daqui a pouco a nossa mente nos sabota como se a gente não fosse capaz. E aí a gente tem que entrar novamente, focar novamente no exercício e ensinar a nossa mente, então, essa visualização para que a gente realmente possa, sim, possa chegar lá. Então, esse é um exercício de visualização. E agora, depois daqui da live, eu vou deixar lá no meu canal de Telegram o exercício para escrever
tudo aquilo que vocês visualizaram aqui, dessa melhor versão, tá? Ou quem não conseguiu acompanhar aqui, não conseguiu fazer, pode visualizar e já escrever lá. Eu deixei ele separadinho. É importante que se escreva, como a gente comentou no início ali, tem vários estudos que nos mostram que quando a gente escreve as questões positivas da nossa vida, a gente tende a alcançar. A Angelita falou muito grata, gratidão. Que legal, Angelita. Depois não esquece de fazer lá o exercício que eu vou deixar, porque a visualização ela é muito importante. O nosso cérebro ele não distingue o que é real do que é imaginário. Por exemplo, se a gente pegasse agora, se eu dissesse para vocês assim, vamos fazer aqui um exercício rapidinho então. O Rafael falou que a minha melhor versão se confundiu com estar com outra pessoa. Que interessante, Rafael, interessante. Talvez, aí pode ter um pouco ali do ego, como a gente falou, né? Porque a gente aqui tá tentando trabalhar o selfie, aquela versão mais idealizada nossa. Mas, claro, a gente ainda tá aqui no nível do ego, óbvio, nós somos humanos. E talvez o fato de estar, né, o querer estar com alguém tem um pouco aí do ego que a gente não consegue dissociar, mas tá tudo certo. Porque também não tem problema a gente visualizar a nossa melhor versão estando com alguém. A única coisa que a gente não pode confundir é que a gente só vai estar bem se a gente estiver com outra pessoa. Não, a gente vai estar bem, né, nós conosco mesmo. A outra pessoa ela vem nos acrescentar, nos complementar. Mas que legal, obrigada aí pelo feedback. Esse eu não tinha ouvido ainda. Geralmente quando eu faço esse exercício com alguém, né, ou em grupo, as pessoas visualizam elas realmente na melhor versão, ou muitas têm dificuldade de se visualizar na melhor versão, porque aí o cérebro nos auto-sabota. E eu ia falar algo, deixa eu ver se eu me lembro, que eu ia comentar sobre a questão da autoestima. Lembrei, pessoal, lembrei. Eu ia dizer que quando a gente faz um exercício de visualização, o nosso cérebro ele não distingue o que é real, ou seja, o que está acontecendo agora, daquilo que a gente está visualizando. E por isso que as visualizações elas são tão importantes. Quer ver uma coisa? Vamos fazer um exercício rapidinho aqui, tá? Esse é um exercício de hipnose, até que a gente faz na base da hipnose, bem rapidinho. Pode ficar de olho aberto mesmo, não precisa fechar os olhos. Mas agora, imagina que tu tá indo lá na tua cozinha, tá? Que tu tá indo na cozinha, que tu olhou a cesta de frutas, aí tu viu um limão. Imagina que tu tá vendo um limão bem brilhante, que chama bastante atenção. Aí tu pega esse limão, tu vai colocar na pia, vai pegar uma faca, vai cortar esse limão, tá? Imagina ele que tu tá cortando o limão ao meio. Agora pega uma metade desse limão, olha ali, vê quão suculento esse limão é, quanto de suco que ele tem, sabe aquele limão bem suculento? Agora pega essa metade desse limão que tá cortado e mentalmente imagina que tu tá colocando ele na tua boca. Agora sente o suco do limão na tua boca, sente o quão suculento esse limão é, sente esse limão aí na tua boca. Sentiu? Agora pode voltar pra cá e me responder. Quem é aí que salivou? Quem que sentiu salivar na boca aí? Pode me colocar aqui um emoticon aqui de positivo que salivou. Quero saber. Quem é que sentiu aí a saliva? Responde aí pra mim. Eu só falando com você, só guiando, a minha boca salivou. A Tânia falou eu. Então, gente, por que isso? Porque, de novo, o Rafael também falou que sentiu. Porque, como eu falei antes, a nossa mente, ela não distingue. Pois é. A nossa mente, ela não distingue o que é real do que a gente está imaginando. E aí, por isso que é tão importante as visualizações guiadas. O Pedro e Paty falou, eu salivei até sentir aquele choquinho. Muito bom. Bem interessante, bem. Por isso, esse exercício... Faltou açúcar. Muito bom. Vai complementar com a caipirinha, né, Rafael? Gente, esse exercício que a gente fez do limão é muito interessante.
Esse é um exercício bem básico que a gente aprende na primeira aula do curso de hipnose. É o primeiro, assim, esse é o primeiro exercício, né, que a gente faz, que a gente aprende na aula de hipnose. E aí todo mundo saliva e saiu água do olho, a Angelita falou, olha só, de tão azedo devia ser, né? E aí quando a gente faz esse exercício, a gente percebe que todo mundo é hipnotizável, né? No sentido de que a gente consegue, a nossa mente consegue visualizar, mentalizar, enfim. E aí, gente, esse exercício nos mostra quão poderosos são os exercícios de visualização. Então, a gente fez um aqui da nossa melhor versão e depois escrevendo no papel, vocês vão verem o quanto que realmente isso é poderoso. Porque como vocês viram, vocês comprovaram agora, o nosso cérebro não distingue. Na verdade, o limão não existia. O limão tá aqui, eu tava guiando, falando, e vocês imaginaram o limão. Cada um imaginou o seu limão, cada um imaginou ali o limão suculento e tal, e cada um se imaginou levando o limão à boca. E aqui todo mundo salivou, inclusive eu que tava guiando vocês também. Então vocês percebam o quão poderoso é a nossa mente, o nosso cérebro. E aí nisso a gente já tira uma base de quão poderoso também são os nossos pensamentos. Se a gente começa a dizer pra gente mesmo que a gente é capaz, que a gente vai superar, que nós podemos nos melhorar, etc e tal, a gente vai conseguir, mesmo que a gente esteja num momento difícil. E o contrário também. Se a gente começa a dizer ou a pensar que a gente não é capaz, que a gente não consegue, etc e tal, a gente realmente não vai conseguir. Então, esse exercício eu trouxe justamente para vocês verem aí o quão poderoso é. Sabe que agora eu até lembrei de uma outra coisa. Eu não me lembro detalhadamente, mas foi feito um experimento uma vez lá nos Estados Unidos com uma pessoa, um preso, né, um presidiário que tinha sido condenado a pena de morte. Ele já tinha sido condenado, ele, né, realmente ia ser executado, enfim. E foi feito um experimento, mas isso é uma experiência, realmente é uma pesquisa, vocês podem depois ver ali no Google. E o que para provar o quanto que a nossa mente, ela é capaz de realmente, né, ou pro bem ou pro mal. Pegaram então essa pessoa, esse presidiário que tinha sido condenado à pena de morte, e aí o que fizeram? Colocaram, sei lá, no dia lá que seria executado mesmo, com injeção letal, enfim, eles colocaram ele na maca, tá? E aí tem outras pessoas ali acompanhando o experimento e colocaram ele amarrado com os braços, assim, os braços abertos na maca, colocaram ele amarrado nessa maca, enfim. E ele não conseguia virar a cabeça, ou não sei se ele estava vendado, alguma coisa do tipo. Ele não conseguia, acho que ele estava vendado, ele não conseguia ver, ele só sentia os braços assim amarrados, tá? E aí, o que aconteceu? Fizeram um pequeno cortezinho aqui no pulso dele aqui. E embaixo dos braços dele, colocaram uma tigela de metal onde tinha um gotejamento de água que ficava pingando bem devagarinho e fazia barulho quando a água batia nessa tigela. Só que falaram pra ele, fizeram um pequeno cortezinho no pulso, mas bem pequeno, que na verdade foi só a pele, que nem chegou a sangrar, mas ele tá vendado, tá? E falaram pra ele que ele seria cortado ali no pulso e que quando tivesse a última gota de sangue caindo naquela tigela, o coração dele iria parar. Era assim que ele iria morrer. E aí vendaram ele, botaram ele amarrado assim e fizeram um pequeno cortezinho que nem sangrou, tá? Mas aí abriram, acho que era uma torneirinha, enfim, e deixaram gotejando, bem devagarinho, e aqueles barulhinhos das gotas de água na tigela. E o que aconteceu, gente? Depois, sei lá de quanto tempo, desligaram ali aquela torneirinha que ficava gotejando devagarinho. E quando a última gota fez o barulhinho na tigela, ele teve uma parada cardíaca e morreu. E assim, gente, não saiu uma gota de sangue dele. Então, vocês percebam o quanto que a nossa mente pode nos ajudar ou realmente até nos matar, como esse caso aí. E essa experiência, ela é real, vocês podem pesquisar depois no Google. Isso e foi para realmente comprovar o poder da nossa mente. Então, sabendo disso, a gente pode trazer para nós, a gente pode ver assim, quando a gente se dá conta, e aí aquele exercício que a gente fez no início ali
da mente, de se dar conta de estar presente. Quando a gente se dá conta, a gente pode, opa, peraí só um pouquinho, né? Peraí um pouquinho, eu vou mudar aqui minha frequência, porque isso é uma forma de autocuidado, né? Isso também é uma forma de autoestima no momento que quem realmente tem problemas, às vezes, de baixa autoestima, é justamente porque não se dá conta de como está o seu pensamento ou se deixa, às vezes, influenciar por questões externas. O que a Tânia falou ali? Eu aprendi a policiar os meus pensamentos e agora sofro menos. Digo a mim mesma, não pensa nisso, Tânia, e funciona. Sim, funciona, com certeza funciona. Porque, como a gente viu, o nosso cérebro, a nossa mente, ela não distingue o que é real, o que está acontecendo agora, do que não é, do que a gente está visualizando, imaginando, mentalizando. Então, eu sempre bato na tecla aqui das visualizações guiadas, das meditações guiadas, e isso é um processo também. Quanto mais a gente trabalha nesse processo de autoconhecimento, e a meditação é uma excelente ferramenta para isso, a gente começa a se auto-perceber, né? A gente começa a nos olhar de uma outra forma e a ter mais confiança na gente mesmo. A gente passa a não depender tanto da aprovação dos outros, porque a gente sabe daquilo que a gente é capaz. Então esse é um passo bem importante. E esse exercício que a gente fez da melhor versão da gente mesmo, a gente visualizou agora, que foi bem legal, mas para realmente fechar com chave de ouro, o importante é colocar no papel essa melhor versão da gente mesmo, que é o exercício que eu vou deixar ali disponível no Telegram. Quem não tá lá no meu grupo do Telegram, que é gratuito, gente, Telegram, quem não sabe aí, se tem alguém que não sabe, ele é um WhatsApp melhorado, ele é totalmente gratuito, tanto para iPhone quanto para Android. E aí eu tenho um canal lá no Telegram que eu mando conteúdos e tal. E, por exemplo, os exercícios das lives que eu não tenho como disponibilizar aqui, eu mando lá no canal. E aí o pessoal fica, né, de presente. Lá ontem, por exemplo, eu deixei o áudio de aprender a visualizar a aura, que eu não sei se alguém fez aqui, como é que foi, que é um exercício que eu deixei lá no Telegram depois da live de ontem, e hoje eu vou deixar esse exercício aqui da melhor versão de mim mesmo para vocês realmente escreverem, colocarem no papel e colocarem a meta daquilo que vocês realmente querem alcançar, né? Sempre vendo passo a passo para chegar lá. Isso vai trazer mais autoconfiança, mais autoestima, né? Mais empoderamento e vocês vão notar uma belíssima diferença aí. Pessoal, a gente já vai se encaminhando pro fim, a gente já tá chegando de novo em 50 minutos de live. Eu sempre acho que a live vai dar 15 minutos, sempre. Hoje eu peguei o conteúdo que eu tinha separado antes, né, dei uma revisada e ainda pensei, hoje vai ser 15, 20 minutinhos de live. Mas assim, pessoal, alguém tem alguma pergunta que quer escrever aqui, alguma dúvida, alguma coisa que quer deixar aqui? Aproveita, escreve aí que ainda tem uns minutinhos que eu posso responder. Se não, já convido todo mundo aí lá no Telegram a participar lá do grupo, e eu tô colocando vários conteúdos lá, né, depois que as lives terminarem no domingo, lembrando que hoje é a terceira live de 5, a gente começou na quarta de cinzas, fizemos ontem, hoje e amanhã e domingo, e então depois das lives eu vou continuar colocando alguns conteúdos bem legais por lá, lembrando que a live fica salva por 24 horas, então... legal, Rafael, isso. O Telegram, pessoal, o link tá ali na minha bio também, sabe? Quem é só ir depois aqui na minha bio, no perfil aqui do Instagram, tem um link ali, vocês cliquem, lá tem vários links, e aí tem lá Telegram, o canal do Telegram, é só clicar que vai direto. O que a Angelita falou? Eu só tenho que agradecer, gratidão, uma pessoa maravilhosa, conteúdos maravilhosos. Que legal, gente, muito legal. Obrigada, Angelita, muito obrigada aí pelas mensagens. E amanhã, pessoal, às 19 horas aqui também, amanhã é a nossa quarta live. O tema de amanhã será perdas, luto e morte, enxergando com clareza. É um tema difícil, pesado. Eu já deixei na penúltima live para ir preparando vocês, porque a gente começou trabalhando com a gratidão, depois a gente ontem falamos sobre os centros de força, os chakras, a energia sutil. Hoje a gente trabalhou essa melhor versão da gente mesmo para autoestima, autocuidado, e amanhã a gente vai trabalhar esse tema de perdas, luto e morte, né, com o tema o que há depois da vida, como que é o processo da morte, o que é o cordão de prata. Alguém já ouviu falar no cordão de prata? O que é, né, o cordão de prata? Como que a gente encara a morte de um ente querido? Como que a gente lida com o luto? E aí eu vou trazer relatos meus pessoais,
Esse é um tema que eu trabalho há 20 anos na espiritualidade, né, com a espiritualidade, com esse tema. E esse ano que passou, de 2019, foi o meu ano da prática, né? Eu sempre brinco, assim, depois que passou tudo, eu sempre falo que a gente às vezes fica anos e anos na teoria e aí depois vem a prova prática. Então, 2019 foi meu ano da prática, né? Faz 10 meses que o meu pai partiu pro plano espiritual. Ele desencarnou dia 12 de abril de 2019. Então, eu realmente fui pra parte prática e aí foi o momento de ver se eu passava na prova prática, porque eu vinha há 20 anos falando na teoria e aí quando, né, chega na prática a gente tem que ver como é que a gente sai, se a gente vai passar de ano ou vai repetir a lição. Então amanhã eu vou falar um pouquinho sobre a minha experiência pessoal, sobre reencontros com meu pai após a partida dele. Então tudo isso a gente vai tratar amanhã. Eu sei que é um tema mais pesado, assim, mas eu acho que é um tema importante. Eu justamente selecionei ele para esses 5 dias, porque eu sei que a gente passa por vários momentos na vida com perdas, luto e morte. E às vezes não é só mortes de entes queridos, né? Às vezes pode ser a morte de um animal de estimação, que eu já atendi várias pessoas que perderam um animal de estimação e que entraram em depressão profunda, porque realmente o animal de estimação era um membro da família, realmente era um membro da família. Então, ao longo da vida a gente vem passando por várias perdas, por vários lutos. Às vezes um processo de separação, um divórcio é um luto. E às vezes é mais difícil até passar por aquele luto, porque a gente tem que passar por ele com a pessoa em vida. Então tudo isso faz parte da vida. Não tem ninguém que não passe aqui nessa existência sem perdas, sem o luto e sem a morte, tá? Então esse é o tema da live de amanhã. Quem puder estar aqui às 19 horas. E lembrando que essa aqui fica no ar por 24 horas até amanhã. Tá certo, pessoal? Muito, muito obrigada de novo pela companhia de vocês. Adorei fazer a live aqui. Amanhã a gente se vê. Quem quiser compartilhar, depois fica salvo aqui no meu perfil, é só mandar o aviãozinho aí pra quem quiser, pros amigos, quiser convidar pra me seguir. E quem quiser ir lá pro Telegram, eu vou deixar o exercício da live de hoje lá também de presente, tá bom? Gente, gratidão, muito, muito, muito obrigada. Um beijo grande. Até amanhã, um bom finalzinho de dia, bom sábado amanhã, e às 19 horas a gente se encontra aqui, tá bom? Beijão, pessoal, até amanhã. Gratidão por vocês estarem aqui também. Beijão, tchau, tchau. Tchau.